A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula. Glória a Deus por isso. Então, estamos estudando aqui o período interbíblico, 400 anos de silêncio profético. Estamos aí no período dos Macabeus, em especial as guerras macabeias. Então, Matatias, que foi aquele que deu o grito, de independência, foi aquele que chamou o povo à guerra, devido às inúmeras afrontas sofridas pelo povo judeu em relação ao povo sírio, especialmente o rei Antíoco Epifânio, Antíoco o Louco. Então Matatias ele dá essa ordem, dá o grito de revolução. Só que ele morre, e ao morrer, o seu filho, um de seus filhos, Judas, que foi apelidado de Judas Macabeu, ele assume a posição de general do exército, certo? Na revolução. E aí o que ele faz? Ele toma as providências, em relação à purificação da casa do Senhor. Então, por quê? Porque devido à destruição ocasionada pelos exércitos inimigos, as portas estavam queimadas, a câmara sacerdotal havia sido destruída, o altar havia sido profanado, o templo já tinha sido despojado, até as ervas do campo já haviam crescido, Já tinha capim, já tinha ervas crescendo. Então foi necessário fazer essa limpeza, essa purificação, tá certo? Essa reestruturação da casa do Senhor. Então os homens de Judas, eles fazem a limpeza do templo, eles constroem um novo altar, eles colocam novas portas, isso tudo usando o ouro sírio, que eles haviam ganhado na guerra, os despojos das guerras que eles tinham vencido contra os sírios. Então com esse ouro eles fizeram os vasos para o serviço do Senhor, certo? Então no dia 25 de Quisleu, que é equivalente ao nosso mês de dezembro, do ano de 166 a.C., ou seja, 3 anos depois da profanação por Epífanes, Antíoco Epífanes, onde ele colocou o porco, sacrificou o porco no altar do Senhor. Então 3 anos depois, após essa trágica ofensa, Judas ele dedica o templo, tá certo? Ele faz a restauração do templo. Então antes que Judas morresse, houve mais 3 guerras, ok? Após a sexta guerra, Judas apela a Roma. Então na época Roma já era um império, já em guerra, em constantes guerras com a Síria, com o governo grego, descendente do governo grego. Então ele enfrentava já várias guerras, várias batalhas. E aí por isso eles apelam a Roma, Judas apela a Roma. Só que isso causa um descontentamento por parte de alguns chefes do povo. E com isso faz com que esses chefes retirem seus soldados do exército de Judas. Isso porque ele apelou a Roma, certo? E isso faz com que o exército de Judas fique com apenas 3.000 homens. E se isso já não bastasse, ele percebeu que muitos de seus homens estavam com medo. Eles tinham medo de ir para a guerra. E aí ele faz aquilo que Gideão fez, que os covardes e os medrosos voltem para sua casa. E aí dos 3.000 ficaram apenas 800 homens, 2.200 homens retornaram para casa, certo? Agora imagina, 800 homens enfrentar um exército de 20.000 homens. Complicado. Então, teve pessoas que aconselharam Judas, 800 é impossível você enfrentar um exército de 20.000 com 800 homens. Cada homem tinha que matar 25 pessoas, 25 soldados. Cada soldado dos judeus tinha que matar 25 soldados sírios. Então era impossível, um homem só enfrentar 25 pessoas armadas. Então alguém aconselhou a fugir, a não enfrentar os gregos sírios. Mas ele respondeu, o que Judas disse? Judas disse assim: se nosso tempo tem chegado, morramos varonilmente por nossos irmãos, e não manchemos a nossa honra. Naquela época ainda havia essa questão de honra, Então ele preferiu morrer a manchar a honra.